Oi, gente, Natália Saavedra por aqui. Espero que vocês estejam todos muito bem, que estejam chegando aí muitas bênçãos para cada um de vocês. Tô falando isso porque eu já tô me conectando com a energia da pessoa que nós vamos falar nesse vídeo, que é a nossa amada Beth Russo. Vida me surpreenda. A Beth Russo é alguém que eu sigo, acho que desde 2021 ou 2020, nem sei, assim, faz um tempinho. E eu sempre tive uma admiração muito grande por ela, né? Tanto que eu comentei que nas minhas ondas da ressonância eu pedi a onda da consciência da Beth Russo, assim, muito forte, né? E também pedi a onda dos cursos dela, porque eu também fiz um curso dela, muito interessante, foi o Seja um Imã do Dinheiro. Um curso bem bacana, assim, principalmente para quando a gente está começando no nosso caminho de autoconhecimento, que a gente conhece pouco, assim, sobre como é que funciona o cérebro, como funcionam as questões até mesmo da sugestão, para cocriação, para visualização, pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia, assim, ela, por exemplo, ela fala da importância da gente ter dinheiro na carteira, dinheiro físico, né, dinheiro em papel, que isso é uma coisa que às vezes a gente nem se dá conta, assim, mas a gente no dia a dia, a gente acaba usando cartão o tempo inteiro, ou Pix, né, como usam bastante no Brasil, né, e ela trouxe esse resgate da gente ficar próximo do dinheiro, né, da gente ter ele ali com a gente todos os dias, assim, e essa foi uma dica dela que eu achei muito, nossa, nunca tinha pensado sobre isso, nunca tinha pensado dessa forma, assim, né. Então, foi algo que me ajudou e eu vou trazer para vocês alguns exemplos de algumas coisas, algumas práticas que ela ensinou, como eu apliquei na minha vida, assim, e como foram os resultados, assim. Então, o primeiro foi da prática que ela fala a técnica 33 vezes 3, que eu me lembro, que eu fiz porque eu gostava muito de um comediante que tem aqui na França, que ele é muito divertido, assim, ele é bem sarcástico, assim, e é bem interessante. E eu fiz o desafio porque eu queria conhecer ele. E eu fui no show dele, mas assim, eu e várias outras pessoas, né? Tipo, todo mundo no rolê, né? E eu fui fazendo o 33 vezes 3 porque eu queria conhecer ele, queria pegar um autógrafo com ele, queria tirar uma foto com ele, queria poder conversar com ele, né? E aí eu fiz o 33 vezes 3 e soltei. Aí eu fui no show dele. Foi um show maravilhoso, assim, foi super engraçado, super divertido, porque eu não sabia, mas no show ele conta que ele teve uma namorada brasileira. Então, tava acontecendo assim, né? Obviamente, eu conheço o professor Hélio Couto, vocês conhecem o professor Hélio Couto, com que cor que eu fui para o show que eu queria que o cara me conhecesse, né? Eu fui de blusa vermelha, óbvio, né? Queria pra ficar bem visível, não importa o que acontecesse, né? E aí ele conta a história e tal da namorada dele e tal, conta várias histórias assim esquisitas que aconteceram com ele, com essa brasileira. E aí, lá pelo meio do espetáculo, ele pergunta se tem alguém que veio de longe. Eu falei, eu vim do Brasil. E aí, na hora que eu falo isso, toda a plateia fica assim, tipo. E aí ele falou: Você não entendeu tudo que eu tava falando, né? E eu disse: Eu entendi. Mas enfim, foi divertido, mas naquele momento ele viu quem eu era, sabe? Tipo, guardou assim. E eu já tinha, de alguma forma, assim, eu não lembro o que foi, assim, tipo, eu tinha, acho que tirado uma foto que o espetáculo dele ia começar e tinha marcado ele. Aí quando ele viu que eu tinha marcado ele, ele falou, então era você. E ele falou comigo em português, assim, a gente deu risada, mas ele falava só francês, a gente continuou conversando. E aí, casualmente, né, eu falei assim, não conheci ele, a técnica funcionou, ele me viu, de certa forma a gente conversou, mas a técnica, né, não é que funcionou 100%, né, eu falei assim, deu alguns dias, aí eu vi que ele ia fazer um show num bar que teve, e aí fui lá no tal do show e aí eu conheci ele, aí eu consegui tirar uma foto com ele, aí ele me deu um autógrafo, assim, a coisa mais querida, muito fofo ele, muito querido. Então, tipo assim,
a técnica funcionou, né? Essa foi a primeira experiência, assim, com as técnicas da Beth Russo. E depois teve a carta mágica, que eu fiz a carta mágica em 2022 também. Foi em março de 2022. E porque eu ia fazer Sério, eu fui fazer uma coisa assim que, nossa, pra mim parecia impossível, assim, várias coisas impossíveis que eu escrevi naquela carta, assim. Eu sei que pode parecer bobo, pouco, para as pessoas que estão no Brasil, às vezes acham, assim, que a gente que mora aqui na Europa, as coisas são muito mais fáceis, mas, gente, não é assim, sabe? A minha vida aqui, ela foi muito difícil, agora ela tá ficando bem mais fácil, está muito mais leve, assim, com muitas coisas boas, mas naquela época ainda não tinha se transformado tanto, assim. Por mais que eu batalhasse com autoconhecimento, mudança de paradigma, limpeza de crenças e tudo mais, ainda assim minha vida não tinha se transformado, né? Então, nessa época eu tava muito forte, assim, tipo, vamos transformar essas crenças, vamos transformar, assim, o nosso mindset, né? Então, eu vou contar pra vocês uma coisa que, assim, eu acho que eu nunca contei pra ninguém, assim, tantos detalhes, sabe? Então, tô aqui abrindo meu coração pra vocês. Que foi assim, em 2022, lá logo no começo do ano, assim, eu tava muito triste, muito desmotivada, porque a vida não tava andando pra frente e tal, não tava dando. Eu não sabia pra onde dar um direcionamento pra minha vida. E eu falei com uma colega, assim, né? Porque como eu tenho essa crença forte de que a vida tá sempre cuidando da gente, eu conversei com uma colega, assim, e fui com muita humildade, assim, eu fui agradecer a ela, assim, por algumas coisas, e a gente tava conversando e eu pedi desculpas pra ela por algumas coisas que eu tinha falado pra ela, assim, numa época e tal. E aí, conversando com ela foi e ela me falou assim, poxa, Natália, tu tá aqui há tanto tempo, por que tu não pede a tua cidadania? Aproveita, tu tem todos os papéis pra isso, vai lá e pede. E aí eu nunca tinha pensado, assim, em pedir a cidadania. Eu tinha uma dificuldade muito grande, ainda trabalho muito, assim, as minhas questões com a França, assim, mas nunca tinha passado pela minha cabeça de pedir a cidadania, sabe? Por todas as dificuldades, por tudo que a França representou para mim desde o início. Assim, quando eu falo para vocês que Paris te transforma, assim, no sentido de realmente uma transformação gigantesca de destruir tudo, eu não tô brincando, assim. As coisas que eu passei aqui, eu nunca imaginei que eu fosse passar, assim. Algumas coisas eu tinha insights, porque desde pequena eu sempre tive visões sobre o futuro, então eu sabia de algumas coisas que iriam acontecer, mas eu não sabia de tudo. E, enfim, tem algumas coisas que eu não quero ainda comentar, mas foi muito pesado, então eu nunca tinha imaginado de me tornar cidadã desse país. E quando ela me falou isso, assim, foi tipo uma inspiraçãozinha, assim, sabe, que brotou. E eu disse, olha, vou botar esse objetivo, porque aí eu consigo fazer tal e tal coisa, e aí pode me servir. Então, e naquela época eu ia fazer um curso nos Estados Unidos, mas eu não tinha nada do dinheiro para essa viagem. Eu não fazia ideia de como eu ia fazer nada, assim. Eu precisava para a viagem uns 6 meses de salário, pelo menos. E eu não tinha como juntar esse dinheiro. Assim, eu precisaria que todo o meu salário de 6 meses eu não pagasse nenhuma conta, nenhum aluguel e que eu fosse pra viagem, entendeu? Era nesse nível. Então, com muita fé, com muita força, acreditando muito no que a Beth diz, assim, e tendo muita certeza no meu coração, sabe, de que tudo que ela fala, ela aplicou na vida dela e, portanto, como ela aplicou na vida dela, pode ser verdade também na minha, eu escrevi aquela carta, sabe? E eu esperei pra contar esse vídeo, assim, porque tem só uma coisa, assim, que tá faltando, né, se realizar naquela da carta, e eu vou deixar esse item de lado, porque eu sei que
está chegando quando precisar chegar, quando puder chegar, e eu não vou comentar até que as coisas venham. Mas todas as outras coisas aconteceram mais ou menos como eu tinha esperado, assim. Então, eu escrevi que eu estava conseguindo a cidadania francesa, que as coisas estavam sendo super fluidas, super fáceis, e efetivamente foi, assim. Demorou mais tempo do que eu gostaria, mas as coisas aconteceram. No final do ano passado, eu recebi a minha cidadania. Hoje eu sou francesa, fui aceita pelo campo, recebi a validação, né? Eu também eu pedi que eu iria, porque como eu ia passar um mês nos Estados Unidos para essa viagem e tudo mais, eu falei, eu quero poder me divertir, eu quero poder sair para fazer coisas, eu quero poder passar o tempo lá sem tanta preocupação. E aí, efetivamente foi o que aconteceu. E eu também pedi para tirar notas altas nesse curso que eu estava indo fazer. E foi uma surpresa, eu tinha esquecido que eu tinha escrito isso na carta. Mas no dia lá da cerimônia que eles iam nos entregar os diplomas e tudo mais, eu recebi um prêmio de aluna destaque. Sério, eu chorei, assim, tipo, foi muito precioso pra mim, assim, pra outras pessoas talvez isso seja ridículo, não tem nada a ver, mas pra mim significou muito, sabe? Significou ser capaz de vencer também em uma língua estrangeira, assim, e pra alguém que tem as origens que eu tenho, que cresceu da forma como eu cresci, que tive muitas facilidades, mas tive também muitas dificuldades, pra mim isso significou muito, sabe? E então eu escrevi isso na minha carta mágica, que se realizou toda a viagem, assim, inclusive depois da viagem, eu ainda ia fazer uma parada no México, e aí também consegui fazer, era um sonho que eu tinha desde que eu recebi meu primeiro salário no Brasil, meu sonho era ir pra Cancún. Eu sei que parece ridículo, gente, parece ridículo, mas pra mim era um sonho muito inalcançável, assim, muito, 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 muito inalcançável. E eu consegui, sabe? Eu queria ir para um lugar onde eu tivesse com tudo pago, assim, e não precisasse mais ficar me preocupando se ia ter dinheiro para almoçar, que tinha que economizar com isso, com aquilo. Eu queria estar com as férias pagas, assim, e poder ir para descansar a cabeça. E foi isso que eu escrevi na carta, e foi isso que aconteceu. Eu passei 7 dias maravilhosos lá em Playa del Carmen. Foi uma viagem sozinha, assim, foi uma viagem bem para me reconectar, para me conectar comigo mesma, assim. E tudo isso estava escrito na carta, sabe? Eu tive ótimas surpresas, assim. Eu peguei um Airbnb nos Estados Unidos. O dono do Airbnb, o dia do aniversário dele era perto do meu aniversário, a gente mantém contato até hoje. Ele é um cara super ligado na parte da saúde, então foi assim extraordinário, sabe? E eu tinha escrito isso na carta também, sabe? Eu queria que eu tivesse contato com pessoas que fossem bacanas, que fossem me ajudar a crescer, que a gente pudesse crescer junto, que tivessem oportunidades. E foi exatamente o que aconteceu, sabe? Uma outra coisa que eu escrevi na carta e que aconteceu recentemente, assim, que foi uma transformação, foi uma surpresa muito positiva, foi justamente conseguir um emprego novo. E eu escrevi que esse emprego que eu queria era um emprego que eu queria que fosse num lugar que fosse bacana, que fosse positivo, que eu me divertisse muito com os meus colegas, que eu desse muita risada todos os dias. E aí eu escrevi uma especificidade que eu tinha completamente esquecido, que era: eu quero que seja um trabalho onde eu fale inglês, francês e português. Cara, vocês não vão acreditar, mas a vaga que eu estou trabalhando hoje, eu acabo tendo contato com brasileiros, acabo tendo contato com estudantes estrangeiros, então eu acabo falando inglês, francês e português, assim, que é uma coisa que eu nunca tinha imaginado que seria possível, sabe? E mesmo antes, para validação do meu diploma, antes de conseguir esse emprego que eu tô hoje, eu fiz um estágio numa empresa onde tinha uma das pessoas que falava português, um dos diretores ele era português, então a gente falava direto em português, assim. Ou seja, todos os lugares que eu co-criei,
Depois que eu escrevi a carta mágica da Beth, todos eles tinham componentes que eu escrevi na carta, assim. Então eu achei muito divertido, assim, porque quem é que iria imaginar que na França você poderia encontrar um lugar onde você fala português? Não é português só português de Portugal, né? Era também é português brasileiro mesmo, assim, que é diferente, tem várias particularidades, assim, né? Eu também escrevi na carta que eu queria ter um relacionamento com uma pessoa e tudo mais. Isso também se materializou, que também, né, com a força da própria ressonância. Eu também escrevi algumas outras coisas assim, no sentido de sucesso financeiro, sucesso profissional. E foi muito bacana, assim, tipo, reler a carta um tempão depois, assim, e ver que, nossa, realmente, sabe, várias das coisas que eu fiz da Beth Russo, assim, deram muito certo, sabe? Como eu falei pra vocês, né? Hoje eu ainda continuo pedindo a Beth seguido nas minhas ressonâncias, assim. E é muito bonito de ver, sabe? Porque a Beth parece que ela vai ficando cada vez mais deslumbrante conforme o tempo passa, sabe? Eu acho muito bonito, assim, o exemplo que ela traz pra gente, né? E como eu comentei com vocês antes, né? Que parece que a gente vai adquirindo características da pessoa que a gente vai pedindo nas ondas, assim. E eu achei curioso porque justamente no meu relacionamento também a pessoa é mais nova que eu, né? Então, exatamente que nem que nem a Beth também, né? Então, nossa, assim, foram muitas coisas bacanas assim que eu acabei recebendo com a carta mágica. Aliás, eu esqueci de falar que graças, enfim, graças a eu ter escrito a carta mágica, eu acabei me sintonizando com oportunidades e de tipo trabalhos extras e coisas extras assim que foram chegando para mim, e com isso eu consegui juntar o dinheiro para minha viagem, assim, por isso que eu consegui fazer a viagem com muito mais tranquilidade e realizar todos esses sonhos que eu tava tendo. Além disso, aconteceu uma coisa muito doida, assim, que eu já ouvi falar de outras pessoas que se inscreveram no curso Seja uma Imã do Dinheiro, que tem pessoas que comentam que elas ganham quase que todo o valor que elas investiram no curso, elas acabam recebendo de volta, né? E tipo assim, de maneiras esperadas e inesperadas. E eu achei muito doido, porque logo que eu me inscrevi no curso, paguei o curso e tudo, naquele mês eu recebi um bônus, assim, tipo, bizarro, assim, totalmente aleatório, que até hoje eu não sei de onde tiraram de me dar aquele bônus, numa situação aqui. E, tipo, aquilo, sem aquele valor, eu acho que eu não teria conseguido, sabe, viajar, não teria conseguido fazer tudo que eu tive que fazer. E eu disse, gente, assim, tipo, vida me surpreenda, sabe, como pode melhorar. E, nossa, assim, eu quis trazer esses aprendizados, esses ensinamentos, assim, da Beth. Ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu admiro muito. E que, nossa, tá aí forte, firme, sabe? Sustentando essa energia do Ho Oponopono mágico, que também eu faço, né? Faço quase que diariamente, assim. E peço nas minhas ondas para que toda a intenção das minhas 108 repetições seja ainda mais potencializada, assim, seja ainda mais profundo. E tá tudo conectado, né? É a ressonância, é o Ho Oponopono mágico, é a carta mágica, é o 33 vezes 3, é a energia da Beth. Tá tudo unificado, sabe? Porque nós todos somos um, exatamente como ela fala. Eu acho tão lindo isso, sabe? De ver que todas as pessoas de fontes diferentes estão dizendo a mesma coisa, sabe? Nós todos somos um. A gente tá aqui para se ajudar, para servir, para trabalhar, para trazer mais positividade para esse mundo, sabe? Então é por isso, assim, eu faço esse vídeo com muita leveza pra gente, de uma certa forma, levar ainda mais, levar para ainda mais pessoas, né, o conhecimento da Beth. E para agradecer também, agradecer muito, assim, porque, nossa,
A Beth trouxe muita alegria pra minha vida, assim, muita transformação positiva e eu sou muito grata, assim, por tudo que eu tive a oportunidade de aprender com ela até agora e que eu sei que vou continuar aprendendo, sabe? É isso, gente. Um beijo grande, um ótimo dia pra vocês e até a próxima.